Examinando as Escrituras, livro do profeta Isaías, capítulo 1, vamos estar lendo a partir do versículo 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Nós temos aqui então uma palavra profética nos alertando as nações a respeito das transgressões, aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem as Escrituras e mesmo assim estão sendo desobedientes a Deus, a sua palavra, a sua orientação, e são pecadores, erram o alvo. Deus deu uma palavra e eles fazem o contrário. Eles não obedecem, eles erram o alvo, erram o caminho, são os pecadores. E os transgressores serão juntamente destruídos. Então, de Deus não se zomba, nós precisamos examinar as Escrituras, aprender, conhecer a Deus e praticar e obedecer a palavra de Deus e agir cada dia melhor em relação ao nosso conhecimento de Deus. Temos que a cada dia conhecê-lo melhor. Ao conhecê-lo, nós vamos desejar glorificar o seu nome, nós vamos amá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos ter esse sentido de adoração, de temor, de obediência. Vamos amá-lo cada vez mais. E assim viveremos. O justo viverá da fé. Porém, se ele se desviar, se ele se apartar deste caminho, ele será destruído. O Senhor não terá mais prazer na sua vida. O Senhor não vai mais se agradar da sua vida. E nós somos salvos à medida que vivemos pela fé, agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a meta do homem para a qual ele foi criado por Deus é para agradar a Deus. Esta é a razão da nossa existência. É a primeira, é a maior. Por isso somos salvos pela graça de Deus. Quando nós agradamos a Deus pela fé, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos crer em Deus, vamos amar a Deus, vamos desejar servir a Deus, ser fiéis até a morte, como Jesus, seguindo os passos de Jesus, como Paulo, que guardou a fé e por isso a coroa da justiça estava reservado. Ele sabia disso. Porque se você se desvia, se você se afasta da fé, deste caminho da fé, você deixa de agradar a Deus. Então Deus não tem mais prazer na sua vida. A palavra de Deus mesmo nos chama a atenção para o sentido de que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, poucos agradam a Deus, poucos perseveram em agradar a Deus, poucos andam pela fé sem se desviar da fé, poucos amam e perseveram no dom do amor. Então, muitos são chamados e na medida que vão caminhando com Deus vão sendo escolhidos, aqueles que agradarem a Deus, aqueles que o agradarem, estes são escolhidos. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Esse é o sentido da palavra profética de Isaías, é fazer essa diferenciação entre os fiéis e os que transgridem e pecam. Foi exatamente o que nós lemos em Isaías, capítulo 1, versículo 26, quando diz assim: depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça.
Então precisa haver arrependimento, correção, para que haja justiça. Essa justiça é a justiça de Deus. É aquela justiça segundo a visão de Deus, segundo a sabedoria de Deus, é a determinação de Deus. Não é a justiça humana, não é a opinião de ninguém, de nenhuma nação da terra, por mais importante que ela seja. Essa justiça é aos olhos de Deus, é aquele que agrada a Deus. É preciso agradar a Deus. O texto está nos dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. E a meta é agradar a Deus. Você tem que viver para Deus, servindo a Deus, buscando a vontade de Deus, viver para a glória de Deus. Essa é a grande razão da nossa criação. Nós somos criados por Ele e para Ele, para o louvor da sua glória, para andarmos em justiça, em retidão, segundo a visão de Deus, segundo a vontade de Deus, e assim agradarmos a Deus. E os que deixarem o Senhor perecerão. Então é preciso haver perseverança para que não pereçam pelo caminho, voltando nos seus corações ao Egito, como foi o povo de Israel ali no deserto. E muitos pereceram no deserto. E é assim, os que deixarem o Senhor perecerão até hoje. No tempo de Jesus, ele alertou sobre isso, que aqueles que não fossem fiéis, não tomassem sua cruz, não seguissem todo dia, não entrariam no reino dos céus, mas perecerão pelo caminho. Versículo 29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Deus aqui está falando sobre o que ele já havia tratado nos primeiros versículos do caminho, do capítulo 1 de Isaías. Deus já vinha falando a respeito de um povo que o provocava, de um povo adúltero, de um povo que se prostituía. Nesse sentido, o povo está adulterando, cobiçando outras coisas, outros bens deste mundo e deixando a Deus, cobiçando carvalhos, cobiçando jardins, observando as nações ao seu redor e desejando ser como as outras nações, com belos jardins, com belas plantações, belos carvalhos plantados pela sua cobiça do mundo, pela concupiscência dos olhos, do mundo, da carne, e com isso estavam deixando a Deus, o manancial de água viva, o dono da vida. Em vez de agradar a Deus, estavam agradando a si mesmos, a nação. Estavam se tornando, lá no período de Isaías, uma nação que queria ser melhor que as demais nos padrões da justiça, dos ideais do mundo, das demais nações. Por isso Deus cita aqui, o Espírito Santo, os carvalhos que cobiçastes e os jardins que escolhestes. Preferiram amar o mundo e o que nele há e não a Deus. Versículo 30. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Então Deus vai tirar de Israel, a nação escolhida de Deus, para levar o conhecimento de Deus, para levar o caminho para o Messias, preparando o caminho para a chegada do Messias, para a revelação da glória de Deus a todas as nações da terra. Israel foi escolhida para ser a nação do Messias, a nação de Jesus. E essa nação, então, ao não cumprir este ministério, aos propósitos que Deus havia dado, escolhido Israel para esta função, eles então verão aquele carvalho murchando as suas folhas e verão frustrados os seus projetos, porque eram projetos longe de Deus. Não era o projeto de um servo de Deus, de levar o conhecimento da glória de Deus. Então vai faltar água. Serão como uma floresta que não tem água, porque o manancial de Israel, a fonte de Israel é o Senhor.
Então, se eles não amam ao Senhor, não buscam ao Senhor, não obedecem ao Senhor, não examinam as Escrituras para viver conforme a vontade de Deus, essa água, essa fonte para Israel vai secar. E o que vai acontecer então com Israel? Israel vai virar como qualquer outra nação do mundo. Eles serão espalhados pelas nações. Eles vão liberar aquele espaço que Deus lhes deu. Aquele espaço será habitado por outra nação, outros povos, e o próprio povo de Israel será espalhado pelas nações das quais eles desejaram, o carvalho, o jardim, a floresta, conforme era a beleza das demais nações. E ficarão ali sendo preservado um remanescente fiel para uma futura restauração de Israel, uma renovação daquela raiz que já estava como que seca, porém ela reflorescerá. Israel voltará a brotar pela promessa de Deus, para cumprir então a fidelidade de Deus para com Israel, mas não depois de muito sofrimento dessa nação ser espalhada por todas as demais nações da terra. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Então aqui está o complemento do capítulo 1, seu final, com esta profecia a respeito deste povo que foi escolhido para preservar esta palavra, as Escrituras, e conduzi-la até o Messias. Porém, eles estão já em um processo de fragmentação, eles estão se afastando deste propósito. Deus vai trabalhar arduamente com os profetas para levá-lo até o período de João Batista e vir o Cristo. E dali, então, sairá de Sião a lei, a palavra, o evangelho a todas as nações após o batismo com o Espírito Santo. Então, a obra está, neste momento, na mão de todo aquele que é batizado com o Espírito Santo. Recebe, então, este compromisso, porque Jesus avisou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E então eles iriam a Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregando o evangelho após o batismo com o Espírito Santo. Então, que o batismo com o Espírito Santo é realmente esse divisor de águas, este momento em que esta palavra que vinha ali em Jerusalém chega realmente a Sião, a Jerusalém, novamente com o batismo com o Espírito Santo, e dali sairá a lei, a palavra do Senhor para todas as nações, agora já no ministério da igreja. Porém, este remanescente de Israel será restaurado. Israel voltará a obter essa condição no tempo certo, após ser cumprido ali o tempo dos gentios, do seu ministério, da sua liderança, e então virá novamente a restauração a Israel. Isso nós vamos estar estudando, examinando as Escrituras na continuidade dos nossos estudos. Vamos agora orar, vamos orar por você, pela sua família e por todas as famílias das nações, por toda a terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos pedindo vida, cura, bênção, salvação para esta família, para esta casa que nos ouve, e que chegue a todas as famílias da terra, Senhor, se estenda a todos através do conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, da salvação em Cristo. Aquele que tem fé em Cristo, crê no seu coração, confessa com a sua boca, Senhor, agrada-te, recebe a Tua graça, é salvo, Senhor, por estar andando segundo a Tua vontade, segundo a Tua justiça, a Tua verdade, o Teu direito. Que isso chegue a todas as nações da terra, o Teu conhecimento da Tua glória, levando salvação, vida e vida com abundância, transformação. Deus, para todas as nações vão cessar as guerras, vai cessar o pranto, vai cessar toda a dor, e virá a Tua bênção, Pai, se estenderá por toda a terra, e a Tua glória chegará ao conhecimento de todos, assim como as águas cobrem o mar,
Nós pedimos a tua bênção para todas as nações da terra, porque amamos estas vidas, Pai, e pedimos em nome de Jesus, o Senhor abençoe a toda a terra, orando em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.